Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor. Nós estamos no mês de outubro, né? Que é o mês da Reforma Protestante. Nós estamos já aí há 2 domingos, o terceiro hoje, ministrando, queridos, os pilares doutrinários da Reforma Protestante, que são conhecidos como os 5 solas da Reforma Protestante. Os 5 solas, queridos, eles são a sistematização da base doutrinária da Reforma Protestante do século XVI, que é o movimento de avivamento que ocorreu dentro da Igreja Cristã, do qual todos nós hoje somos herdeiros do legado daqueles servos do Senhor, que foram fiéis à palavra do Senhor naquele momento. Nós já aprendemos aqui, queridos, já no domingo retrasado, sobre o primeiro sola que estudamos foi o sola fide, ou somente pela fé, que é a base doutrinária que afirma que nós somos justificados somente pela fé, sem contribuição de obras humanas. Hoje, queridos, aliás, no domingo passado nós falamos sobre sola scriptura, ou somente as Escrituras, né? O sola scriptura é a base doutrinária, queridos, que define, que afirma que as Escrituras Sagradas, ou seja, a Bíblia Sagrada, composta dos 39 livros do Antigo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento, a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática cristã. Isso nós vimos na semana passada, sola scriptura. Nenhum outro instrumento, queridos, nenhuma outra escritura, nenhum outro livro, nenhuma outra profecia, nenhuma outra revelação pode ser fundamentado como regra de fé para o cristão. Somente as Escrituras são a nossa única norma de fé e prática. Como nós vimos então, queridos, na semana passada, a necessidade de estabelecimento desse pilar, dessa base, ele se deu tendo em vista que a igreja cristã da época, que era a igreja católica, ela se distanciou das Escrituras como única regra de fé. Ou seja, para a igreja católica, que era a igreja cristã do século XVI, isso foi um afastamento muito contínuo. A partir do terceiro século, a igreja começou a se afastar das Escrituras. A doutrina, então, católica romana, queridos, ela defendia que as Escrituras, elas não eram a nossa única regra de fé e prática. E eles ainda defendem isso hoje, que o cristão, ele não pode depositar a sua fé somente nas Escrituras Sagradas. Para a doutrina católica, a tradição da igreja, as decisões do magistério da Igreja Católica, que é composto pelo Papa e os bispos, né? E os dogmas da Igreja Católica também devem ser tomados como regra de fé. A Igreja Católica, queridos, ela não tem as Escrituras como única regra de fé. Esse erro, essa heresia da Igreja Católica, da Igreja Cristã, foi o motivo pelo qual, um dos motivos pelos quais os protestantes, os cristãos fiéis a Deus, protestaram, se levantaram no século XVI. Então, queridos, a Bíblia não é a única regra de fé para a Igreja Romana. Ainda não é. Eles ainda têm a tradição, as resoluções do magistério católico como dogmas, como base de fé para o cristão. Por outro lado, queridos, os cristãos, como nós dissemos, se opuseram a isso, se levantaram, defendendo as Escrituras como nossa única regra de fé. Se por um lado, queridos, a Igreja Católica defendia que as Escrituras não era para ser tomada como nossa única regra de fé, o argumento deles era que tinha sido a própria Igreja, tinha sido a Igreja que tinha definido os livros que comporiam a Bíblia Sagrada. Era a Igreja Católica que tinha definido e tinha atribuído a autoridade para as Escrituras. Essa era a argumentação deles.
Mas, queridos, os protestantes, os cristãos fiéis à palavra de Deus, eles admitiam, eles defendiam que as escrituras sagradas, elas tinham autoridade de si mesma. Era uma autoridade intrínseca das escrituras, que tinha sido conferida pelo próprio Deus, que era o autor, que é o autor das escrituras sagradas. Então não foi a igreja que atribuiu autoridade para as escrituras. Muito pelo contrário, queridos. As escrituras é que têm autoridade. É as escrituras que têm autoridade sobre a igreja e não a igreja sobre as escrituras. Portanto, meus amados, as escrituras são a nossa única regra de fé e prática. As escrituras sempre foram a única regra de fé do povo de Deus, desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a primeira escritura que o povo de Deus recebeu foi a lei de Moisés, foi o Pentateuco. E ao longo de toda a história de Israel, queridos, a lei de Moisés sempre foi a única regra de fé do povo cristão. Ao longo dos anos, com a evolução da aliança de Deus com o seu povo, Deus foi levantando profetas, Deus foi levantando reis que foram usados pelo Espírito Santo para continuar a escrever o texto da Escritura Sagrada. Mas as Escrituras, queridos, sempre foram a única regra de fé do povo de Deus. Na nova aliança, queridos, surgiu um novo contexto. Esse novo contexto da nova aliança foi exatamente a aliança baseada no sangue de Cristo. E com esse novo contexto, com essa evolução da Escritura, houve a necessidade de que o texto bíblico também fosse ampliado. E uma nova Escritura foi adicionada ao texto sagrado, que era o Antigo Testamento. E Deus levantou os apóstolos, Deus levantou os escritores do Novo Testamento, e eles sabiam que estavam escrevendo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, em vários momentos das suas escrituras, eles revelam, eles se manifestam, revelando que aquilo que eles estavam escrevendo era escritura sagrada, era a palavra de Deus e tinha autoridade tanto quanto o Antigo Testamento. Dessa forma, meus irmãos, não foi a igreja que atribuiu autoridade às escrituras. A autoridade das escrituras vem do próprio Deus, que é o seu autor. E nós concluímos então a exposição da semana passada, queridos, fazendo uma exaltação das Escrituras, uma apologia das Escrituras como nossa única regra de fé e prática. Nós usamos dois textos, Salmo 19, dos versos 7 ao 11, e Romanos capítulo 7, verso 12. Esses dois textos, queridos, eles manifestam, eles mostram as qualificações do texto sagrado, eles mostram as qualidades do texto sagrado e a sua autoridade como regra de fé. Nesses textos nós podemos ver o seguinte, que eles manifestam da própria Escritura, que ela é perfeita, ela é fiel, ela é reta, ela é pura, ela é límpida, ela é verdadeira, ela é santa e ela é justa. São 9 qualificações, queridos, que o texto bíblico manifesta de si mesmo. E nós dissemos aqui, e eu volto a repetir, que eu duvido que nós possamos encontrar na face da terra alguma coisa que congregue em si mesmo todas essas qualificações. Eu duvido. Santa, justa, boa, perfeita, fiel, reta, pura, límpida e verdadeira. Não existe nada como as Escrituras Sagradas na face da terra. E sabe por que isso acontece, queridos? Porque as Escrituras Sagradas são o testemunho do próprio Deus. É a revelação do próprio Deus. É um Deus que se manifestou através das suas Escrituras, se revelou através das suas Escrituras para o seu povo. E como as Escrituras são uma revelação de Deus, então ela traz consigo, ela traz e manifesta o caráter do nosso Deus. Deus que é um Deus perfeito, é um Deus que não erra, é um Deus completamente confiável. E assim é a Escritura Sagrada, queridos. E por causa disso, por causa dessa confiança transmitida pelo próprio Deus, por causa dessa certeza, nós podemos afirmar, queridos, a inerrância das Escrituras.
As Escrituras não erram em nada. A suficiência das Escrituras, ou seja, as Escrituras, elas são suficientemente, revelam a Deus o suficiente para aquilo que nós precisamos conhecer de Deus. E, por fim, a confiabilidade das Escrituras. As Escrituras são totalmente confiáveis como regra de fé. Ou seja, meus amados, dissemos aqui, nós pegamos aqui uma Bíblia e mostramos que a Bíblia é um tesouro. É um tesouro incalculável. É um tesouro sem valor, um valor inestimável, que nós podemos ter em nossas mãos, queridos. É um tesouro que nós não precisamos fazer esforços nenhum para nos apropriarmos dele. E a nossa vida cristã, queridos, o nosso relacionamento com as Escrituras precisa refletir esse valor que as Escrituras têm. O meu relacionamento com a Escritura, com a Palavra de Deus, queridos, precisa manifestar que eu considero que as Escrituras têm esse valor, que são um tesouro incalculável, que ela é perfeita, que ela é justa, que ela é santa, que ela é fiel, que ela é reta, que ela é pura e que ela é verdadeira. Então nós precisamos, queridos, nos alimentar diariamente da Escritura Sagrada. Precisamos nos alimentar todos os dias de uma porção generosa das Escrituras, assim como nós precisamos do alimento. Foi por isso que Jesus Cristo disse, queridos, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está querendo dizer com isso, queridos, que não é só de alimento físico que nós precisamos também da Escritura, da palavra de Deus. Então, meus amados, enquanto muitos hoje não suportam ouvir essa doutrina, enquanto muitos hoje não toleram ouvir a palavra de Deus, porque sente comichão nos ouvidos, sente coceira nos ouvidos, nós que amamos o Senhor, nós que amamos o Deus a quem nós servimos, queridos, precisamos também amar a palavra de Deus. Precisamos também considerar a palavra de Deus como a voz de Deus para cada um de nós. Então, nos apropriemos da palavra de Deus. Amém? Então, hoje, queridos, nós vamos falar. Isso foi o que nós vimos na semana passada, né? Falamos de sola Escritura. Somente as Escrituras são a nossa única regra de fé. Continuando, então, amados, nos 5 solas da Reforma Protestante, nós vamos estar hoje meditando, queridos, no sola gratia, somente pela graça. É o terceiro pilar da Reforma Protestante. Abra comigo a sua Bíblia, queridos, lá em Romanos, no capítulo 3, a partir do verso 21. Romanos, capítulo 3, verso 21. Mesmo sentado, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim as Escrituras: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vamos ler de novo esse verso 24? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque Tu és bom, Senhor. A Tua graça nos alcançou. Nos mostra, Senhor, a Tua palavra, nos revela, Senhor, a profundeza do Teu conhecimento da Tua palavra. Que nós possamos, Senhor, ser edificados, consolados, Senhor, exortados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Queridos, eu escolhi esse texto para iniciar a mensagem de hoje, porque, ao mesmo tempo, esse texto fala da justiça de Deus mediante a fé, ele fala da justificação pela graça,
fala da obra de Cristo como propiciação pelos nossos pecados. O texto fala também, querido, da nossa condição, da condição do ser humano sem Cristo, e fala da misericórdia de Deus. Um fato curioso, queridos, a respeito dos textos que fundamentam a justificação pela fé, que é o sola fide, que nós vimos na semana retrasada, é que praticamente todos os textos que fundamentam o sola fide também fundamentam o sola gratia. Ou seja, fundamentam a justificação pela fé e fundamentam a justificação pela graça. Isso pode, de alguma forma, querido, gerar algum tipo de confusão na nossa cabeça. Eu também gostaria de esclarecer isso. Não há dois tipos de justificação. Não há uma justificação que é feita pela fé e uma outra justificação que é feita pela graça. Na verdade, queridos, nós somos justificados pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Então, hoje nós vamos falar exatamente desse pilar da reforma, que é sola gratia, somente pela graça. Sola gratia, meus irmãos, é a base doutrinária das igrejas cristãs, que afirma que a nossa justificação é pela graça, sem nenhum mérito do ser humano, sem méritos. Ou seja, nós somos justificados gratuitamente, sem merecermos ser justificados. Se por um lado, queridos, nós afirmamos que somos justificados pela fé, somente, pela fé, sem a participação das obras. Por outro lado, nós também afirmamos que somos justificados pela graça, sem méritos humanos. Então vejam, queridos, que a graça e a fé atuam juntamente na nossa salvação. Ou seja, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Salvos pela graça, queridos, e salvos pela fé. O que é que há de graça e o que é que há de fé na nossa salvação? Vejam que a fé é a nossa justificação sem obras. E a graça é a nossa justificação sem méritos. Então vejam que são duas coisas diferentes, mas que trabalham juntamente para a salvação do pecador. A necessidade, queridos, do movimento cristão protestante do século XVI de afirmar essa base doutrinária de que nós somos salvos pela graça, ela surgiu porque a igreja, mais uma vez, a igreja cristã da época, a igreja católica, ela estava pregando um tipo de salvação por méritos. Ou seja, queridos, o cristão, ele precisava acumular méritos ao longo de toda a sua vida para poder ser salvo. Até hoje, a Igreja Católica ainda afirma isso, de que o ser humano, o cristão, ele precisa viver uma vida piedosa ao longo da sua vida, ele precisa ajudar os pobres, ele precisa se dedicar para que ele vá acumulando méritos, e que até quando ele morrer, ele ter mérito para ser salvo. E se ele não tiver acumulado méritos para ser salvo, ele vai para o purgatório. Porque lá no purgatório ele ainda vai poder, ainda ter uma chance de que os seus parentes, as pessoas possam fazer orações e ele ser ainda alcançado o mérito para a salvação. Queridos, é uma heresia das mais pesadas que nós podemos ver. Quando você diz que o ser humano precisa de méritos para ser salvo, sabe o que é que nós estamos fazendo, queridos? Nós estamos desvalorizando o sacrifício de Cristo. Nós estamos dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente para a nossa salvação. Os méritos de Cristo, a justiça de Cristo não são suficientes para nos salvar. Então nós precisamos ter méritos, precisamos acumular méritos. E isso é uma heresia, queridos. Infelizmente, meus amados, até algumas igrejas que se dizem cristãs, evangélicas, queridos, defendem essa heresia, defendem esse engano. E eu vou dizer uma aqui, a voz baixa. A igreja
tem esse ensinamento de que o crente precisa ter méritos para ser salvo. Meus amados, um dos métodos que a igreja inventou para que o cristão pudesse alcançar méritos foi o pagamento de indulgências. O pagamento em dinheiro, em que a pessoa podia comprar méritos para a sua salvação. E então, queridos, o movimento protestante se levantou contra esse ensinamento e defendeu sola gratia, somente pela graça. Nós somos salvos, queridos, somente pela graça de Deus, sem nenhum mérito humano. Nós não merecemos ser salvos. Nós não temos méritos para ser salvo. E isso é o fundamento de toda a igreja verdadeiramente cristã e evangélica. Mas afinal, meus amados, o que é a graça? A palavra graça, eu acho que é uma das palavras que mais se repetem na Escritura. É graça. Graça é a graça de Deus. E por que nós precisamos de graça para ser salvos, queridos? Por que nós precisamos da graça de Deus para sermos salvos? Meus amados, uma das coisas mais importantes que nós precisamos entender e que nós precisamos ter na nossa consciência a respeito da condição humana é de que o ser humano sem Cristo, o ser humano à parte de Cristo, diante de Deus, ele está morto espiritualmente. O ser humano está morto, está em dívida, está condenado diante de Deus. Essa é a realidade de todo ser humano à parte de Cristo. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É isso que diz lá Efésios capítulo 2, verso 1. Não era uma enfermidade grave. Nós não estávamos gravemente enfermos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. É o que diz lá Efésios capítulo 2, verso 2. Romanos capítulo 5, verso 10 diz que nós éramos inimigos de Deus. Essa era, queridos, a condição do ser humano diante de Deus. É uma condição totalmente desfavorável, era uma condição de condenação eterna. Nós não temos méritos nenhum diante de Deus, e o pior de tudo, queridos, nós não temos nem como acumular méritos diante de Deus. Aliás, queridos, nós temos um mérito, sim. Tem uma coisa que nós merecemos. Sabe o que é? Nós merecemos a morte espiritual. A morte e a condenação eterna. É a única coisa que o ser humano merece, queridos. É a morte, a condenação eterna e o fogo do inferno. Então, quando nós temos essa consciência, queridos, porque às vezes a gente esquece disso. A gente esquece de que a nossa condição sem Cristo é essa, é morte e fogo do inferno. É isso que nós merecemos. Então, quando o ser humano, queridos, ele tenta se aproximar de Deus, quando o ser humano tenta acumular méritos diante de Deus, a parte de Cristo, sabe o que é que Deus enxerga? Lá em Isaías 64, verso 6, lá diz o seguinte, que todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapos de imundície. É isso que Deus enxerga quando Ele olha para nós, queridos, a parte de Cristo. Quando nós queremos nos apresentar diante de Deus, separados de Jesus Cristo, Deus enxerga imundície, enxerga trapos de imundície. Então, o ser humano por si só, queridos, não tem possibilidades de acumular méritos, porque todas as nossas justiças, todas as nossas obras que nós tentarmos acumular e apresentar diante de Deus como querendo obter méritos, Deus vai ver como trapos de imundície. Meus amados, se Deus não tivesse agido em favor dos seus eleitos, se Deus não tivesse agido em favor do seu povo, o destino de toda a humanidade seria o inferno. Sem exceção, queridos. Se Deus não tivesse tomado a iniciativa de salvar o seu povo,
toda a humanidade ia para o inferno. Deus não era obrigado a salvar ninguém. Deus não tinha obrigação de salvar ninguém. E foi pela sua graça que ele nos salvou. Pela sua misericórdia e pela sua graça. A misericórdia de Deus, queridos, é quando Deus, ele se compadece do seu povo e não nos dá aquilo que merecemos. Então, quando Deus age de forma a não dar para nós, para o seu povo e para as pessoas de uma forma geral, aquilo que elas merecem, Deus está agindo com misericórdia. Ou seja, Deus não dá aquilo que ela merece. E quando Deus age com graça, o que é graça, queridos? Deus está dando para as pessoas aquilo que elas não merecem. Mas afinal, então, já depois de termos apresentado tudo isso, o que é graça? O que é a graça de Deus? Eu me lembro que quando eu lia a Bíblia, queridos, quando eu era criança, adolescente, até uma certa fase da idade adulta, eu não conseguia entender o que era graça. Eu fazia aquela confusão, sabe quando você vai comprar uma coisa e a coisa sai de graça? Ou seja, a pessoa deu, você comprou e não pagou nada. E eu ficava, mas como assim graça, né? Graça não é quando alguma coisa te é dado e você não paga por isso. E era exatamente por aí, queridos. A graça é a benevolência de Deus. É a bênção que Deus concede ao ser humano sem que ele mereça, sem que ele pague por isso, sem que ele tenha algum mérito por isso. Então, se por um lado a misericórdia de Deus, Deus poupa as pessoas daquilo que elas merecem. Na graça de Deus, Deus dá para as pessoas aquilo que elas não merecem. Isso é a graça de Deus. Então, baseado nisso, baseado nessa análise que nós fazemos da graça de Deus, queridos, nós podemos definir que a graça de Deus eu anotei 3 conceitos aqui, que se completam. A graça de Deus é a bondade de Deus, que concede benefícios aos seres humanos que não merecem. Isso é graça. Outro conceito, a graça é o favor de Deus exercido através da concessão de bênçãos a quem não possui méritos próprios. E por último, graça é o favor imerecido de Deus por seres humanos pecadores. Então, graça, para resumir, queridos, é a manifestação da benevolência de Deus que concede bênçãos a pecadores indignos. Ou seja, é tudo de bom que Deus concede aos pecadores e sem eles merecerem. Nenhum de nós, queridos, nenhum ser humano merece as bênçãos que Deus nos concede. Como nós já vimos aqui, queridos, a única coisa que nós merecemos é a condenação eterna, é o fogo do inferno. Continuando então a falar a respeito de graça. Há basicamente, queridos, 2 formas em que Deus manifesta a sua graça aos seres humanos. As 2 formas são chamadas de graça comum e de graça especial. Vamos falar rapidamente da graça comum e vamos nos deter mais na graça especial. Queridos, quando Adão e Eva pecaram, eles se tornaram imediatamente merecedores de quê, queridos? Da morte. Quando Adão e Eva pecaram, eles se tornaram imediatamente merecedores de morte e de condenação eterna. E essa maldição que Adão e Eva mereceram foi transferida para os seus descendentes, foi herdada por toda a raça humana. Ou seja, amados, toda a raça humana, ela se tornou merecedora de morte e de separação de Deus. Isso está dito lá em Romanos capítulo 5, verso 12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, toda a humanidade, queridas, ela é digna de morte. Mas, obviamente, se nós observarmos, queridos, a humanidade
está viva. Nós estamos aqui, todos nós, ímpios, salvos, estão todos vivos. Isso é a graça comum de Deus, queridos. Ou seja, a sentença de morte da humanidade, ela foi adiada, ela foi retida, foi detida. O ser humano continua a viver, o ser humano continua a usufruir das bênçãos que Deus proporciona, o ser humano usufrui da natureza, o ser humano usufrui do sol, da chuva, das colheitas, da plantação, seja ele ímpio, seja ele ateu, seja ele salvo, seja ele crente. Ou seja, amados, a graça comum são as bênçãos que Deus concede a toda a humanidade, mesmo aqueles que não são crentes. Isso é graça comum. São as bênçãos que Deus concede, independentemente se são crentes ou não. Isso é graça comum. Alguns exemplos de graça comum, queridos. O simples fato de nós estarmos vivos já é a graça comum. O simples fato do ser humano mais perverso que pode ter existido, ter vivido e ter respirado, era Deus concedendo graça para aquela pessoa. Nós respirarmos, nós vivermos, nós termos abundância de plantações, nós temos como nos sustentar, nós temos o nosso trabalho, nós temos saúde, temos o nosso sustento, as nossas roupas, a intelectualidade, o conhecimento, a tecnologia, a ciência. Tudo isso, querido, Deus concede ao ser humano. Isso é graça comum. E tem uma das manifestações mais importantes da graça comum, querido, sabe o que aqui é? É quando Deus, ele retém a maldade do ser humano. Deus, através da sua graça, ele não permite que o ser humano seja tão mau quanto ele pode ser. O sol, a chuva, tudo isso é a graça de Deus que ele concede sobre justos e injustos, como está lá em Mateus capítulo 5, verso 44. Mas, queridos, a graça comum, ela não se limita à fé. Tudo isso Deus concede, queridos, a toda a humanidade. Mas existe uma forma de manifestação da graça, queridos, que Deus concede somente ao seu povo, somente àqueles que serão salvos. E é exatamente a graça especial. A graça especial de Deus, queridos, ela se difere da graça comum em um aspecto. Tudo aquilo que nós vimos de benefícios que Deus concede à humanidade, todas as bênçãos que Deus concede ao ser humano, queridos, está incluído na graça comum. Mas não está incluído a maior necessidade do ser humano, que é a salvação da sua alma. A salvação da sua alma, a salvação, é a graça especial de Deus que ele concede somente para os salvos. Ou seja, a graça comum é concedida a toda a humanidade e a graça especial, também conhecida como graça salvadora, é aquela que é concedida somente para o povo de Deus. Graça comum é dada igualmente e graça especial é dada somente para os salvos, para aqueles que depositam fé e confiança em Jesus Cristo. É a graça salvífica, é a dádiva da salvação do ser humano, é a dádiva da justificação e da libertação, da punição dos pecados que nós cometemos. Então, queridos, quando o movimento protestante do século XVI defendeu sola gratia, justificação somente pela graça, eles estavam falando exatamente dessa graça, da graça especial. É a graça que nos salva, é a graça que concede o benefício, a bênção da salvação das nossas almas, sem qualquer mérito humano. É a manifestação da graça de Deus que resolveu salvar uma parte da humanidade que estava condenada à morte. Deus concedeu a sua graça. Lá em Efésios capítulo 2, verso 8, queridos, está dito assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. A graça e a fé pela qual nós somos justificados é dom de Deus. Então, o único meio, queridos, pelo qual o pecador pode ser livre da condenação do pecado é através da graça de Deus, mediante a fé.
em Jesus Cristo. Graça e fé andam lado a lado na salvação do ser humano. Somos salvos pela graça e somos salvos pela fé. Tudo isso é dom de Deus, queridos. Tudo isso é dádiva de Deus. Nada procede do ser humano. Nada vem de uma cooperação do ser humano. É tudo dom de Deus. Uma comparação que eu gosto de fazer, queridos, é como se a graça fosse os trilhos de um trem que nos levam até Deus. Imagina um trilho de trem que leva até Deus. Isso é a graça. E a fé? A fé é o trem propriamente dito. Só o trilho não é suficiente. Tem que ter o trem que vai... Nós vamos embarcar nesse trem que é a fé que vai nos levar até Deus. E nós somos agraciados pelo Senhor porque Ele constrói o trilho, Ele fornece o trem e nós embarcamos nesse trem sem pagar passagem nenhuma. Ou seja, nós somos salvos pela graça mediante a fé gratuitamente. Somos levados até Cristo gratuitamente. Jesus pagou a nossa viagem, queridos. Não temos nenhum direito, não temos nenhum mérito. Na nossa salvação, queridos, o único mérito foi conquistado por Cristo. Todos os méritos são de Cristo, toda a obra foi feita por Cristo, todo o sacrifício foi feito por Cristo e Ele, queridos, a sua obra redentora nos agraciou com a passagem, com essa graça de nos salvar e nos libertar da condenação eterna. Não precisamos pagar, queridos, um centavo. Porque se nós precisássemos pagar um centavo para isso, não seria graça, não teria sido de graça, teria um mérito. Nós teríamos um centavozinho de mérito ali, mas nós não temos mérito nenhum. Toda a obra, tudo foi concedido pelo Pai através da obra redentora de Jesus Cristo. Lá em Romanos 3:24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Esse texto nós lemos no início da mensagem. Justificados gratuitamente pela graça. Parece até uma redundância. Gratuitamente de graça. Vocês foram justificados gratuitamente de graça. Parece um pleonasmo isso aqui, queridos. Mas isso acontece, queridos. O texto registra dessa forma, que é para deixar bem claro, amados, que a graça salvadora de Deus, que nos justifica, ela não precisa de mérito, não precisa ser pago. Nós não precisamos pagar por ela absolutamente nada, queridos. Ou seja, nós comparecemos diante de Deus, queridos, de mãos vazias. Quando nós chegamos diante de Deus para sermos salvos, queridos, de nós mesmos a nossa mão está vazia. Nós não pagamos nada. Mas sabe o que é que vai acontecer? Jesus vai se levantar no trono, no julgamento celestial e vai dizer: eu morri por esse aqui. É isso que acontece, queridos. Ele não tem mérito. A mão dele está vazia. Mas eu paguei o preço pela sua salvação. É isso que acontece conosco, queridos. Todo o mérito, toda a obra foi de Cristo. Aleluia. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Gratuitamente, queridos, por sua graça. A graça salvadora é isso, queridos. É Deus nos conceder algo que nós não merecemos. Deus nos libertou pela sua misericórdia. Não nos deu o que nós merecíamos, que era a condenação. E além disso, Ele nos deu aquilo que nós não merecíamos. Nós fomos duplamente abençoados por Deus, queridos, pela sua misericórdia e pela sua graça. Aleluia. A segunda parte, querido, da mensagem, eu queria falar um pouco mais sobre essa graça salvadora, sobre essa graça especial, que é a graça que Deus nos concedeu para nos sermos salvos. Então já falamos da graça comum, que é a graça que Deus concede a toda a humanidade. Mas a graça especial, queridos, ela tem algumas características que são registradas na Bíblia.
E eu acho que é importante nós conhecermos, nós como povo de Deus, como aqueles que foram alvos dessa graça, precisamos conhecer essa graça que nos salvou, queridos. Precisamos entender a graça de Deus que nos alcançou. Algumas características que a Bíblia revela a respeito dessa graça. A primeira coisa nós já dissemos, queridos, que é uma graça imerecida. A graça salvadora de Deus, ela é imerecida, como nós já dissemos. Ou seja, é uma graça que nós recebemos sem merecer. Eu digo para você, meus amados, e sem vergonha de admitir isso, que eu tive dificuldade para entender que nós somos salvos sem merecer. Nós vamos para o céu, queridos, sem merecer ir para o céu, queridos. Nós nunca vamos conquistar méritos nenhum para ir para o céu. Todas as vezes que nós tentamos alcançar méritos para ir para o céu, o peso do nosso pecado cai mais sobre a nossa cabeça, queridos. Porque nós não temos méritos nenhum. A graça é imerecida. Como nós dissemos agora há pouco, Deus não tem obrigação nenhuma de salvar ninguém. Se Deus tivesse cruzado os braços e não feito nada, toda a humanidade seria condenada justamente, queridos, de forma justa. Todos seriam condenados. E nós somos salvos, queridos, sem mérito algum. Lá em Romanos capítulo 4, verso 4, diz assim: ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Ou seja, amados, para quem trabalha, o salário ele não é considerado um favor, mas é uma dívida. Deus não tem dívida nenhuma conosco, porque nós não trabalhamos, nós não fizemos nada. Então, a salvação e a graça, ela é por graça e não por dívida. Deus não nos deve nada, porque nós não fizemos nada para alcançar a salvação. Essa é a primeira característica da graça. Ela é uma graça imerecida. Segunda característica dessa graça salvadora, queridos, ela é uma graça eterna. Vejam o que eu quero dizer com graça eterna. Ela é uma graça que foi idealizada por Deus, queridos, antes de ser manifesta ao ser humano. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ou seja, meus amados, quando é que essa graça foi nos dada por Cristo Jesus? Antes dos tempos eternos. Foi na eternidade, amados, que Deus planejou, que Deus dispensou a sua graça para aqueles que seriam salvos. Lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, queridos, diz assim, na verdade eu não vou narrar o texto, mas diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, na sua eterna e infinita sabedoria, na sua onisciência, Deus se antecipou e previu a queda do ser humano. Deus previu que o ser humano ia pecar e que ele ia cair, que ia ser condenado, e Deus planejou a redenção do ser humano na eternidade, queridos. O plano redentor, ele foi traçado na eternidade, antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, verso 2 diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Verso 3, em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Ou seja, meus irmãos, Deus não foi tomado de surpresa com a queda do ser humano. Deus sabia que o ser humano ia cair, e ele já tinha tudo planejado com relação à redenção do ser humano. Então, a graça salvadora, ela é uma graça eterna. Terceira característica dessa graça salvadora, amados, é uma graça supremamente rica, ou seja, é uma graça abundantemente rica.
Efésios capítulo 7, verso 2. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. O que significa a suprema riqueza da graça de Deus? A suprema riqueza da graça de Deus, queridos, ela aponta para a grandeza da graça de Deus, para a abundância da graça de Deus. Deus é rico, Deus é abundante em graça. Ou seja, Deus, ele supera qualquer dificuldades através da sua graça. A graça de Deus, ela não tem limites, queridos, para alcançar o pecador. Por mais abundantes que sejam os pecados, queridos, da humanidade, por mais abundantes que sejam os nossos pecados, a graça de Deus, ela é superabundante, ela transborda ao ponto de superar os nossos pecados. Então é por isso que a graça de Deus é supremamente rica. Isso está lá em Romanos capítulo 5, verso 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Graça de Deus é rica, a graça de Deus é superabundante. Quarta característica, queridos, essa é a penúltima, vamos ver mais uma depois. A graça de Deus salvadora, ela é soberana. Vamos ver o que significa que a graça de Deus é soberana, queridos. A graça de Deus, queridos, ela é um favor imerecido. Jamais pode ser considerado como uma dívida de Deus, como um crédito nosso. Ou seja, Deus concede a sua graça a quem Ele quer, porque Ele é soberano. E de forma soberana decide a quem vai conceder a sua graça. Olha aqui o texto que nós lemos agora há pouco aqui, queridos. Diz assim, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. De acordo com a sua vontade. Vem aqui, ó. Efésios 1, 2 e 3. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, segundo o propósito da sua vontade. Ou seja, queridos, a graça de Deus é soberana, porque Deus é soberano. E ele concede a sua graça a quem ele quer. Última característica, queridos, da graça de Deus salvadora, é que ela é uma graça irresistível. Irresistível. Quando Deus age, queridos, em favor de uma pessoa, quando Deus decide salvar uma pessoa, queridos, necessariamente aquela pessoa vai ser salva. A ação de Deus, queridos, dispensando a sua graça em favor de um pecador, ela vai acompanhada também da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que convence a pessoa do pecado, e é aquele que move a pessoa na direção de Deus, fazendo com que ela aceite aquela graça. Certa vez Jesus estava discutindo com aqueles líderes espirituais dos judeus, queridos, e Jesus estava argumentando do porquê que eles não criam em Jesus. E Jesus falou aqui no verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E nessa mesma ocasião aqui, querido, Jesus falou para aquelas pessoas, jogou na cara delas, que vocês não creem em mim, porque não são minhas ovelhas. Ou seja, amados, a graça é soberana de Deus. A graça de Deus age na salvação do ser humano, e ela é irresistível. Todo aquele que o Pai der a Cristo como ovelha do seu rebanho, esse virá até Cristo. A graça de Deus, queridos, não é um presentinho que Deus nos dá e nos coloca à disposição e nós aceitamos se quiser. Não é isso, queridos. A graça de Deus é soberana e ela é irresistível. Então, quando Deus opera, queridos, por meio do Espírito Santo, para trazer uma pessoa para a regeneração e para o novo nascimento, essa pessoa vai vir a Cristo. Então, essas são algumas características, queridos, da graça de Deus, da graça salvadora de Deus. E tudo o que nós dissemos aqui, queridos, tudo que nós falamos sobre graça, não mais nos deixa dúvidas.
E são mais do que evidências, queridos, de que o ser humano ele é salvo unicamente, exclusivamente pela graça, sem qualquer mérito humano. E é por isso que nós afirmamos, queridos, com convicção, o sola gratia, salvos somente pela graça de Deus. Amém? Vamos falar agora, queridos, algumas aplicações rápidas. Vamos fazer 5 aplicações rápidas a respeito da salvação somente pela graça. Não é uma doutrina, queridos, que está distante de nós. Não é algo que não reflete no nosso dia a dia. É algo que está próximo de nós. É algo que deve influenciar e impactar e tem implicações na nossa vida cristã diária. A primeira coisa, queridos, que eu queria reforçar e relembrar é que a nossa salvação foi dada gratuitamente. Ou seja, nós não pagamos nada pela nossa salvação. Mas nós não podemos esquecer, queridos, que a graça salvadora, que a nossa salvação, ela foi de graça para nós, mas ela foi muito cara, ela foi paga, um alto preço foi pago pela nossa salvação, queridos. Então a salvação foi de graça para mim e para você, mas para Jesus Cristo, ela não foi de graça, queridos. Jesus pagou um preço altíssimo pela nossa salvação. A nossa salvação custou o preço do precioso sangue de Jesus. 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Então a nossa redenção, queridos, custou um alto preço. Custou o preço de um rei, custou o preço de um Deus que se encarnou como homem. Esse foi o preço de sangue de Jesus. Então não desprezemos, queridos, o preço pago pela nossa redenção. Não desprezemos o alto preço que Jesus Cristo pagou pela nossa salvação. Toda vez que alguém despreza a Jesus Cristo, queridos, toda vez que alguém recebe o convite para aceitar essa graça e rejeita, está desprezando o preço precioso do sangue de Jesus que foi derramado. Está dizendo que não precisa, está tornando inútil o preço pago pela salvação. E nós não podemos fazer isso, queridos. Devemos considerar, ter temor, tremor, na verdade, diante da grande graça que nos foi concedida pelo Pai, do grande preço que foi pago pela nossa salvação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, queridos, que não é porque a graça salvadora foi de graça, que isso não significa, queridos, que não vai redundar em nada em nossas vidas. Ou seja, não é porque a salvação foi gratuita que não vai provocar mudanças de vida em nós. Olha o que é que diz aqui Romanos capítulo 6, versos 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? A resposta de Paulo: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou seja, meu amado, como é que nós vamos viver no pecado se Jesus Cristo já nos libertou do pecado? Se a sua graça nos alcançou ao ponto de nos libertar do pecado. Então, meus amados, como nós vimos 2 semanas atrás, nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos para boas obras, para produzir boas obras, para viver uma vida de santidade, para viver uma vida de obediência, para viver uma vida de comunhão com Deus, novas criaturas, regenerado, novas pessoas. Então, quando a graça de Deus nos alcança, queridos, nós somos transformados por ela. Ela não permite que nós continuemos a mesma pessoa. Esse é o poder transformador do Espírito Santo, queridos, que age
na vida do pecador arrependido, regenerando e transformando e levando ele para a santificação. Terceiro ponto, a graça de Deus, ela nos exorta, queridos, que nós devemos perseverar também nessa graça. A palavra de Deus nos exorta que nós devemos perseverar na graça de Deus. Lá em Atos capítulo 13, verso 43, olha o que é que a palavra de Deus fala. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiram a continuar firmes na graça de Deus. Ou seja, amados, nós somos exortados, somos instados, somos advertidos e persuadidos a permanecer firme na graça de Deus, a perseverarmos na graça de Deus. Nós não precisamos fazer nada, queridos, para que a graça nos alcançasse. Mas uma vez que a graça nos alcançou, nós somos instruídos, instados e exortados a permanecer firmes nessa graça. Mais uma vez, queridos, nós somos exortados a sermos firmes e a permanecermos nessa graça. Então, a graça de Deus também ela nos exorta a permanecer firmes nela. Quarto ponto, queridos, a graça de Deus possui um efeito educativo em nós. Esse efeito educativo em nós, queridos, ele faz com que nós abramos mão das paixões do mundo. Olha o que é que diz aqui Tito, capítulo 2, verso 12. Diz assim, ela, a graça, no caso, nos educa para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Ou seja, a graça nos educa para que nós reneguemos a impiedade e as paixões mundanas e que nós vivamos no mundo de forma sensata, de forma justa e de forma piedosa. É a graça, queridos, de Deus. Não é o nosso esforço humano que nos ensina, é a graça. Claro que aqui, queridos, eu quero também abrir um parêntese, que há a contribuição do ser humano. Aqui sim, queridos. Aqui exige que nós façamos esforços. Acabamos de ver aqui o verso anterior que diz que nós devemos perseverar na graça. Então, isso é a santificação, queridos. Perseverar na graça, renegar a impiedade, renegar as paixões mundanas, nada mais é do que santificação. E a santificação exige, sim, esforços humanos. E nós temos que nos esforçar. Temos que nos agarrar a essa graça e perseverar nela. Só assim, queridos, nós teremos condições de renegar, de renunciar à impiedade, às paixões mundanas e viver de forma piedosa diante de Deus. E eu quero acabar, queridos, a nossa mensagem de hoje, contando uma ilustração a respeito de um fato que aconteceu na vida de Martinho Lutero. Queridos, Martinho Lutero, mesmo sendo um monge da Igreja Católica, antes do movimento protestante, ele já era um cristão fiel, ele era um cristão sincero diante de Deus. Mas ele era um cristão sincero, queridos, que não tinha entendimento da graça de Deus. Lutero vivia uma vida aterrorizada, queridos, procurando fugir do pecado, procurando alcançar méritos diante de Deus. Ele procurava agradar a Deus através dos méritos. Ele dedicou-se intensamente à oração, dedicava-se à leitura da palavra, a praticar boas obras. Mas vejam que o objetivo de Martinho Lutero, quando ele fazia isso, queridos, era alcançar méritos diante de Deus. E quanto mais ele fazia isso, queridos, quanto mais ele procurava acumular méritos, mais ele era esmagado pelo peso do pecado, queridos. Martinho Lutero se trancava dentro do mosteiro lá e se autoflagelava, tentando alcançar méritos diante de Deus. Lutero vivia desesperado, queridos, por causa da sua incompreensão da graça de Deus. Isso tem no filme de Lutero, se você quiser depois enxergar. Mas num determinado dia, queridos, Martinho Lutero leu esse texto aqui, olha, Romanos capítulo 2, verso 18. Ele estava preparando, ele era professor de uma universidade, ele estava preparando aula sobre Romanos.
E ele leu o seguinte: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Queridos, as escamas caíram dos olhos de Lutero e ele começou a entender a graça de Deus. Ele começou a entender, queridos, que não era por obras, não era por méritos do próprio ser humano que nós nos tornávamos agradáveis a Deus, mas era pela fé em Jesus Cristo. Era nos unindo a Cristo que nós nos tornaríamos agradáveis diante de Deus. Por que eu estou contando essa história, queridos? Essa história é verídica, é totalmente documentada, está narrado no filme Lutero. Eu estou contando essa história, meus amados, porque muitas vezes, muitos crentes vivem assim como Lutero. Vivem uma vida de tormento, sentindo o peso dos seus pecados. Passam a vida inteira tentando acumular méritos, créditos diante de Deus. Meus irmãos, nós não acumulamos méritos ou créditos nenhum diante de Deus. Por praticar obras, por obedecer a palavra de Deus, por fazermos o bem, por virmos para a igreja. Não existe, queridos, uma conta corrente no banco celestial, aonde toda vez que nós fazemos alguma coisa boa, vai caindo pontos positivos lá. E depois, quando nós cometemos um pecado, vai caindo, descontando os pontos. Não é assim que Deus se relaciona com o seu povo, queridos. Deus se relaciona com o seu povo através de Jesus Cristo. Deus não nos ama mais ou menos em função da nossa obediência ou da nossa desobediência. Deus não vai me amar e me odiar e vai querer me jogar um raio na minha cabeça se eu pecar. E da mesma forma, Deus não vai me amar mais se eu for obediente à palavra. Não é assim que Deus se relaciona com o seu povo. Deus se relaciona com o seu povo, queridos, quando nós nos unimos a Cristo. Quando nós recebemos a Cristo através da nossa fé, queridos, nós passamos a ser um com Cristo. Nós passamos a estar unidos a Cristo. E aí, quando Deus olha para nós, queridos, Ele olha com o amor que Ele tem pelo seu Filho, Jesus Cristo. É dessa forma que Deus olha para nós, queridos, quando nós estamos unidos a Cristo. É com o amor que tem pelo seu Filho, Jesus Cristo. Então, se nós pecamos, queridos, se nós desobedecemos aqui, mas nós estamos unidos a Cristo, se nós estamos agarrados com Cristo, Deus não nos ama menos por causa do nosso pecado. Porque o nosso pecado já foi punido em Jesus Cristo, queridos. O nosso pecado já foi lançado sobre Jesus Cristo. Então, se eu estou unido a Cristo, queridos, se eu já depositei a minha confiança em Jesus Cristo, a minha fé, então Deus não vai nos amar mais ou nos amar menos. O amor dele por nós é o amor que ele tem por Cristo. É um amor infinito, é um amor ágape, queridos, é um amor incondicional. Agora, meus amados, se uma pessoa não está unida a Cristo, se uma pessoa não recebeu a Cristo, queridos, se ela não tem fé genuína em Cristo, não importa o que ela faça, ela pode fazer obras, ela pode se sacrificar, ela pode se esforçar, ela pode fazer de tudo para agradar a Deus, mas se ela não está unida a Cristo, não vai adiantar nada. Nada. O pecador sem Cristo continua em dívida com Deus, continua inimigo de Deus, continua filho da ira e merecedor da condenação eterna. Portanto, meus irmãos, se nós já temos a Cristo, se nós já depositamos em Cristo a nossa confiança, se nós já cremos verdadeiramente na sua obra como única coisa necessária para a nossa salvação, queridos, o que nós precisamos fazer é descansar na graça de Deus, descansar em Jesus Cristo, depositar a nossa confiança na obra redentora de Cristo e saber que os nossos pecados, a nossa culpa já foi lançada sobre Jesus e nós já fomos justificados por Ele. Saber, queridos, que essa graça nos foi dispensada gratuitamente, sem qualquer mérito, através da fé em Jesus Cristo. Então, descansemos na graça de Deus. Amém?
Glória a Deus. Obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque tu, Pai, providenciou o meio, Senhor, para a nossa salvação. Tu providenciou, Senhor, a redenção através do teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque a tua graça é necessária e suficiente para sermos salvos. Que nós possamos confiar nesta graça, que nós possamos depositar a nossa confiança em ti, Jesus, em nome do teu Filho. Amém. Queridos, antes de